Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, voltamos ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós estamos na 33ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação de Demônios. E nós estamos na parte de número 10. Tivemos a parte A e agora vamos ter a parte B. É uma advertência que o Senhor Jesus nos faz sobre a ação do império das trevas. Nós temos que, quando pensarmos no império das trevas, pensarmos num império muito organizado, que tem uma missão: destruir o ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E os agentes desse império, os soldados desse império, as forças desse império, elas estão empenhadas, trabalhando unidas nas mais diversas bandeiras, com o mesmo propósito: destruir a humanidade. Você não vai encontrar uma força desse império das trevas que trabalhe com outro propósito. Todas essas forças têm o seguinte propósito: arrasar com o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então eles lutam, e eles lutam juntos, unidos, mas às vezes parece que um combate o outro. É como o próprio Jesus nos explicou. Se Satanás está contra Satanás, como é que o reino dele pode ficar de pé? Isso não vai acontecer. Mas de vez em quando aparece um grupo de feitiçaria que diz que eles são diferentes e que realmente ali os espíritos maus não têm lugar com eles, obsessores, e que só tem os espíritos bons. Essa história de espírito mau e espírito bom, isso não existe. Os verdadeiros espíritos bons são os anjos de Deus, que não fazem contato conosco. É impossível contactá-los. Aqueles que dizem espíritos maus, espíritos bons, não passam de maus espíritos. E nós temos provado isso. Eu, nessa minha vida de orar pelas pessoas perturbadas, endemoniadas, oprimidas, possessas, eu já orei por pessoas que o demônio disse que era Joana d'Arc. Eu sou a Santa Joana d'Arc. Já orei por pessoas que o demônio disse que ele era Nero e outros mais. E quando a gente exigiu ali, em nome de Jesus, que o demônio desse a identidade dele, aquele espírito desce, e ele confessou. E tem gente que ficou boba. Ah, é? Ele disse: eu sou o demônio, o imundo demônio. E eu disse: quanto que você está fazendo essa pessoa? E ele disse: eu sempre destruí, eu faço isso, eu faço aquilo. Uma vez eu fiquei chateadíssimo. Isso aconteceu em 1975. Eu orei por uma senhora, tinha 58 anos de idade. Essa mulher não casou-se. Essa mulher clamou que só vivia doente, enferma, e manifestou uma entidade nela forte. Eu estava em Nova Iguaçu, inclusive foi um caso assim, muito peculiar. Eu estava na porta dando folheto, passaram duas senhoras muito bem vestidas. Eu disse: minha senhora, nós estamos aqui fazendo reuniões, e uma delas disse: eu até gostaria de assistir, o senhor me entende, mas eu não moro aqui, eu moro em Copacabana, eu vim aqui na casa da minha irmã fazer uma visita. Mas o que tem isso? A senhora perde meia hora, vai ali, recebe uma oração forte, só sai daqui abençoada. A senhora deve ter problema na vida, e quem é que não tem, moço? Todo mundo tem, então Jesus está abençoando. Não custa nada, minha senhora, é para todo mundo, qualquer religião. E a mulher foi e entrou na reunião. Depois o obreiro estava fazendo, eu peguei. Quando eu fui orar, ela era muito mais alta que eu, uma senhora vistosa, e eu pus a mão nela. Quando eu fui orar, coloquei a mão na cabeça, manifestou uma entidade que falava palavras até obscenas. E a irmã ficou perplexa. E ele disse que estava tal, no início, era um espírito bom e tal. E eu mandei que ele desse a identidade, ele deu a identidade, eu mandei que ele confessasse, ele disse: olha, nunca foi feliz. Desde os 2 anos de idade dela que eu entrei nela e eu tomei conta dela. Eu não deixei ela casar-se, eu não deixei ela ser feliz. Ela tem condições, mas não desfruta porque eu não deixo. E isso fez a gente ficar até revoltado. Mandamos o demônio embora e a mulher não entendia o que aconteceu comigo. E contamos parte para ela ali, e eu disse: a senhora precisa buscar Jesus. Então essas libertações são bonitas, mas nós estamos vendo aqui uma advertência de Jesus, que é o título dessa parte dessa lição:
é o retorno do demônio. Segundo Jesus, você tem que prestar atenção, porque o demônio retorna. Ele é insistente. E que o Senhor Jesus não explicou aqui se ele retorna só uma vez. Pode ser que retorne só uma vez. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele vai tentar voltar várias vezes. Deixa eu ler para você o texto, para você meditar e ficar na palavra de Deus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então Jesus disse que o demônio é expulso. E às vezes não é só aquele demônio que manifesta, não. Muitas vezes, os piores demônios não se manifestam. É aquele demônio de ódio, de vingança. A pessoa trabalha 10 anos pensando um dia cometer uma vingança. Não, aquele desgraçado que matou meu pai, eu era pequeno, eu vou matá-lo. A pessoa passa 10, 15, 20 anos, estuda, se forma, arranja um emprego, casa, constitui família com aquele espírito de vingança no coração. Deixa a família mais ou menos bem, um dia vai, o cidadão já pagou na cadeia a culpa, ele ao invés de chegar e dar uma palavra para ele, levando-o ao arrependimento, ele chega, pega uma pistola e vai na cara do sujeito e pá, pá, e acaba com ele, vingança cumprida. Bom, aquele cidadão fez uma coisa má, matando o pai deste. Esse fez uma outra coisa má, matando o pai de outros. Quer dizer, é um espírito de vingança. Nós encontramos jornal que há cidades no Brasil e 2 famílias há anos se duelam. Uma vingando a outra morte. Que coisa terrível. Isto é um demônio que atua naquelas famílias e que não deixam elas serem libertas. Muitos dos membros daquela família queriam pôr uma pedra sobre isso, o que passou, passou. Mas aquele demônio vai e instiga. Você não pode, você tem que ser homem. Você tem que lavar a honra da nossa família. O demônio foi expulso? O demônio, então existe. É o demônio que, vamos dizer assim, que não se manifesta. E então alguém vai, um dia leva a pessoa a Cristo e expulsa aquele demônio. Como da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, da imoralidade, do roubo. E a pessoa fica liberta. Aí ele vai para a igreja e coloca a palavra de Deus, vai limpando. Jesus que a casa estava varrida, ornamentada, só sem morador. Mas ele não assume Deus completamente, ele não é cheio com o Espírito Santo. Mas a casa dele está varrida, está ornamentada. Só que ele não está cheio com o Espírito Santo. O demônio andou por lugares áridos e não encontrou repouso. E ele diz: eu vou voltar para a casa de onde eu saí. E volta. E chegando, ele olha e a casa está vazia. Ela está desabitada. Disse Jesus que ele vai, pega mais 7 demônios piores do que ele, e vem e entram ali. E os últimos estados desse homem são piores do que o primeiro. Missionário, como pode? Aquele pregador tão consagrado, poxa, levou tanta gente a Deus e, de repente, ele está tomado pelo pecado. Ele caiu. Ele não pôs um morador. Talvez ele já teve um morador, mas ele mandou o morador embora. Ele desprezou o morador. Ele ofendeu o morador. E o morador saiu. Aquele demônio que anos atrás o dominava,
viu a casa vazia. Oh, eu já não aguentava mais. Eu estava andando aí pelos lugares áridos há muito tempo. E esse cidadão tinha aí um morador que eu não gostava. Agora o morador foi embora. Tudo bem. Fulano, fulano, fulano. São 7 que ele tem permissão. Vem comigo. E eles vêm. E eles entram ali, e aquele cidadão, de uma hora para outra, começa a fazer cada atrapalhada. E os outros dizem, mas o que aconteceu? Ele não era uma pessoa santificada? O caso dele agora é só dinheiro? O outro diz, ele agora, depois de velho, virou adúltero? Perdeu o juízo? Ele é ébrio? Ele passou a ser imoral? Ele não falava essas piadas imorais? Ele não falava essas palavras obscenas? E ele agora está falando? Sabe o que ocorreu? Ele não pôs o morador e veio aquele com mais 7. Agora tem 8. E Jesus disse que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado. Ele faz agora muito mais do que ele fazia antes de ter vindo para o Evangelho e ter aceitado Jesus. Está a explicação aí. Isso a gente vê ocorrer quase todos os dias. Pessoas que deveriam estar se santificando mais, fazendo como o apóstolo Paulo disse que fez: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Começaram bem, era uma bênção. Eu tenho casos à vontade para lhe contar, se fosse o caso aqui, de pessoas que eram uma bênção e, de repente, acharam que tinham que enriquecer. Não, porque eu estou ficando velho, missionário, eu estou servindo a Deus, levei muitas almas para Jesus, mas entenda, eu não tenho a minha casa. Ora, se Deus não lhe deu uma casa, ou porque você não tomou posse, ou porque Deus não queria que você tivesse uma casa, continue confiando nele. Continue servindo a ele. Porque se aqui na terra não lhe der, a sua Jesus está preparando no céu. Agora a pessoa esquece do que Jesus está preparando e ele quer preparar dele aqui. Para que os meus filhos tenham onde viver. Aí você vai atrás dos filhos dele e você vê. Nenhum deles está seguindo a Jesus. Nenhum deles tem a mesma fé que o pai teve. Nenhum deles está assumindo a palavra de Deus. Mas o pai acha que deve levar, para deixar para ele, para quando ele for para a eternidade, alguma coisa. Ah, deve, mas principalmente a maior das heranças, que é uma fé viva, uma fé cristalina, uma fé pura, completa na palavra de Deus. Que é o que Deus espera de nós. Essa advertência de Jesus vale para mim e vale para você. Aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide que não caia. Tem muitos caindo. Tem muitos que entraram bem, começaram bem, mas um dia abriram os olhos. Que coisa terrível. Antes, esses demônios já os oprimia. Há líderes que fazem da obra de Deus, que eles presidem, como se a obra de Deus fosse uma monarquia, que eles têm que deixar agora como sucessor o filho deles, o mais velho, o outro, como se aquilo fosse um reinado. A obra de Deus nunca foi monarquia, é uma teocracia. Deus é que deve comandar e ele deve eleger aquele que ele quer. Não, mas eu lutei, eu dei o meu sangue aqui. Jesus diz que depois que nós fizermos tudo que nos foi mandado, nós devemos dizer, sou servo inútil. Porque eu só fiz o que foi mandado. Mas tem pessoas que acham diferente. Então eles esquecem a palavra de Jesus, eles tiram o morador, a palavra que é o morador, e colocam de lado. E depois vem aquele espírito que antes da conversão já os tentava. E ele traz mais 7. Ele agora só quer saber de fama, de dinheiro, de orgulho, de diploma na parede, de títulos, de gente que bate palma que ele é o tal, de ser o respeitado, o apresentado como homem que tem milhares de membros, que fez as grandes coisas, que toque a trombeta diante dele.
Coisa triste, patética. Gente de Deus, gente que deveria estar sobre a palavra do Senhor Deus, está derrotado, está vencido, está completamente aniquilado. Por quê? Porque não assume a palavra. Porque não se levanta de acordo com a palavra. Porque não toma posse daquilo que a palavra diz que é dele. O demônio volta com mais 7. O morador é Jesus. Mas Jesus, o homem, suponha que ele tem 1,90 m, eu tenho 1,66 m. Ele não cabe dentro de mim. Então ele não vai morar em mim? Vai. Jesus, a palavra, a forma eterna dele. Agora eu não assumo, não o faço, Senhor. Se ele não for Senhor, ele não vai ser nada em mim. Resultado, a minha casa fica varrida, ornamentada, mas desocupada. Ela já pode ter tido Jesus, mas eu desprezei. Eu achei que a ciência era o que eu mais precisava. O rapaz e a moça eram fiéis a Jesus. Tinham planos espetaculares. Até o dia que chegaram na universidade. Encontraram certos professores que impostam as vozes e falam como se fossem deuses, dono da situação. Ignorantes que chegam a ridicularizar a palavra de Deus. E os coitadinhos, agora eu descobri a verdade. Eu estive na universidade. Quando eu entrei para estudar direito, há muitos anos atrás, 75, 73, ou 75, já nem lembro mais, quando eu entrei, eu encontrei desses. Teve um professor de Direito Civil, no segundo ano de Direito, que eu disse, esse homem é doido. O homem tinha um negócio que ele era o dono da verdade, porque ele sabia, porque fazia, porque acontecia. E um dia ele deu uma aula dizendo o seguinte, pessoal, saiu fora do Direito Civil e disse, se um homem tem vontade de ser mulher, de rebolar, falou algumas coisas mais feias, que seja, que vá para o Teatro Municipal e rebole. É o instinto dele ser mulher. Eu disse, mas espera aí, um homem que é homossexual, passivo ou ativo, principalmente passivo, ele nunca será mulher. Porque uma mulher que se preza não tem esse tipo de relacionamento. Então esses homens, às vezes, colocam na cabeça dos outros, eu tenho esse instinto, eu nasci com essa doença nada, você tem um demônio que tentava você antes de ser cristão, antes de ser liberto, e que agora está voltando, depois de velho, para lhe oprimir com o mesmo desejo. E que você deve dizer, Satanás safado, sai de mim. Deus me fez homem para eu ser homem. Ou se você é uma mulher, se Deus me fez mulher, para eu ser uma mulher. E não ser alguma coisa por aí que você quer que eu seja. Jesus disse, assim acontecerá a esta geração má. Está escrito que é desse jeito, ele volta. Não importa se você tem 30 anos, 40, 50 de convertido, aquele que foi expulso vai tentar voltar e você não deve aceitar. Não, aqui não, eu não permito, na minha vida você não entra. E como é que ele não entrará? Só ao falar, não. Quando o morador estiver aqui, a palavra é o morador, é o Senhor da sua vida. Passemos para a outra parte.